Graça e paz, irmãos, amém? Senhor Jesus aí, amém? Louvado seja Deus. Querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluias. Tu és maravilhoso, Pai. Evangelho de João, no capítulo 11, versículo de 1 em diante. Quem achou diz amém. Louvado seja Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou, pois, 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro lá sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Então, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e as consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram, supondo que ela ainda ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-o chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? E ele então eles responderam-lhe dizendo: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou.
Então disseram os discípulos, e disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então respondeu Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus poderoso, o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro. Ele está aqui. O mesmo Espírito que entrou naquela sepultura e arrancou Lázaro das mãos da morte. Lázaro já estava há 4 dias morto, cheirava mal, diz a Tua palavra. Esse mesmo Espírito está aqui para ressuscitar, para restaurar, para fazer grandes coisas, meu Deus, na vida daqueles que creem. Por isso, ó Deus, nós levantamos os nossos olhos diante de Ti e pedimos que o Senhor derrama sobre nós a Tua graça. Pai, leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e fala conosco, ó Deus, no mais íntimo de cada coração, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Queridos, eu fiz questão de ler todo o texto, porque essa história é muito marcante, e tem alguns detalhes nesse texto que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu queria compartilhar com você nessa noite. Porque às vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações não semelhantes, talvez, como a de Lázaro, que já tinha morto há 4 dias. Mas existem situações em nossas vidas que fogem ao nosso controle, sim ou não? Existem situações em minha vida, e talvez na sua vida, ou da vida dos irmãos que nos assistem em casa, que a situação fugiu do controle. A situação de Lázaro era uma situação de morte. Ele estava fedendo já, estava cheirando mal. Mas a Bíblia diz que então, a partir do versículo 1, que Jesus ficou sabendo, mandaram um recado para Jesus: olha, Lázaro, teu amigo, morreu. Interessante que o evangelista João aqui, o apóstolo João, ele vai dizendo assim: olha, Lázaro estava enfermo em Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma aquela que ungiu Jesus, né, com bálsamo, e enxugou os pés com seus cabelos. Então, Maria ali, ela teve aquele contato poderoso com o Messias. E essa mesma Maria tinha sido, né, expulso dela vários demônios. No outro evangelho fala sobre isso. Então ela teve uma experiência com Jesus. Mesmo você tendo experiência com Jesus, mesmo você tendo contato com Jesus, às vezes vai passar por situações que fogem ao seu controle. É muito importante a gente entender que o evangelho não nos coloca numa redoma de vidro. O evangelho não nos coloca isento de situações ruins. Mas uma coisa é certa: aquele que ressuscitou a Lázaro, Ele é o nosso Deus, e Ele tem poder, assim como Ele ressuscitou a Lázaro, Ele tem poder de também restaurar todas as coisas.
Porque se você andar nas escrituras aqui, você vai ver Jesus dizendo por várias vezes: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, ainda que esteja morto, viverá. Se você crer. Então nós temos uma palavra-chave aqui: fé. Tudo é possível ao que crê. Se você crer, ainda que esteja morto, viverá. Você vai ver que, leia várias vezes esse capítulo, porque é muito importante você ler e reler. Porque é lindo, irmãos, que Deus fala conosco. O problema é que o crente não se debruça em cima das escrituras. Como que Deus vai falar com você? Irmãos, eu tenho quase 30 anos de crente. Eu já devo ter lido esse texto centenas de vezes. Já devo ter pregado dezenas de vezes. Mas sempre o Senhor fala de uma maneira particular, peculiar, que vai lá de encontro a uma necessidade da nossa alma. Quantos de nós precisamos de uma cura na alma? E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Ela vai onde o homem não pode ir. Então essa palavra poderosa, ela tem poder de nos curar. Essa palavra maravilhosa, ela tem poder de ressuscitar. Essa palavra extraordinária, ela não só é uma palavra de uma folha de papel. Não, a Bíblia diz em João capítulo 1 que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E João 1,14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Não é qualquer palavra, é a própria palavra encarnada em Cristo. E quando ele entra ali, naquele ambiente de morte, nós vimos algumas situações aqui de choro, porque onde há morte há choro. Às vezes não é a morte física, mas há alguma área da sua vida que morreu. Irmãos, nós estamos vivendo dias de morte, em pessoas que estão muitas vezes até dentro da igreja, que tem áreas da sua vida que estão mortas. Por quê? Porque a palavra não penetrou, não deixou a palavra penetrar. Então nós estamos aqui diante de uma manifestação tremenda do Espírito de Deus. Mas você só vai experimentar algo extraordinário quando você tiver fé de verdade. E falando em fé, está aqui diante da irmã do Carmo. Tem mais ou menos um mês, né, irmã? Nós estávamos limpando a igreja aqui, e a irmã do Carmo chegou aos prantos aqui na igreja de manhã, no sábado. Não foi no sábado? Que a neta dela tinha sido internada, ela não tinha mais os movimentos, né? Perdeu todo o movimento. E já tinha levado no médico, o médico falou assim: ó, não tem nada. E ela chegou aos prantos aqui, estava junto conosco aqui alguns irmãos. E eu falei assim: olha, o que nos resta é o quê? Orar. Porque no dia que a Pilar, né? Essa criança de 2 anos, fez 3 anos, nasceu, o médico já tinha desenganado ela. Vai vegetar o resto da vida. Aí eu falei assim: Deus é poderoso, nós vamos orar. E uma criança que tinha um decreto de um médico que ela não poderia andar, ela poderia vegetar o resto da vida, de cara, nós oramos e Deus tirou aquela criança daquela situação e ela começou a andar. Então tudo na vida daquela criança é um milagre. Mas de repente ela perdeu tudo de uma vez, apagou, ficou mole como morta. E a irmã chegou aqui aos prantos. E eu falei assim: nós vamos levantar um clamor agora,
Porque o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro é o Deus que eu e você nós servimos. Isso é para quem crê. Se ela veio chorando até nós, é porque ela crê. Sim ou não? Ela podia ir para onde? Vou ligar para um médico, vou pegar um avião, vou para lá, ajudar minha filha. Mas ela veio aonde? Ela encontrou fé. Sabe, querido, muitas vezes o povo de Deus não experimenta de milagres, por quê? Porque não procura. Ou procura nos lugares errados. Ou coloca expectativa em coisas que não vão funcionar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. E a irmã do Carmo veio, nós oramos, clamamos, levantamos um clamor e falamos: Deus, o Senhor é Deus poderoso, que tem poder. Essa criança, quando ela nasceu, Senhor, ela tinha sido já desenganada pelos médicos, que os médicos falaram que ela ia vegetar o resto da vida, mas ela então começou a andar, começou a falar, e está lá agora, sem movimento algum. Mas no nome mais poderoso do universo, nós oramos e declaramos que a vida de Deus entre dentro dessa criança. Irmãos, demorou o quê? Um dia? O tempo dela sair daqui, já tinha ficado não sei quanto tempo lá, né? E os médicos nada. O tempo dela chegar em casa, já recebeu uma ligação do hospital. Irmão, se isso foi coincidência, é porque a pessoa não crê mesmo. Não adianta. Você pode aplaudir Jesus, querido? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Deus cura, irmão. E hoje a irmã, a filha da irmã do Carmo, mandou um testemunho. Eu coloquei até no grupo da igreja, um áudio, né? Contando o que aconteceu, agradecendo a igreja, agradecendo as nossas orações, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas pessoas têm vivido uma vida de miséria e ruína porque falta fé. As pessoas estão cada vez mais descrentes. Isso, estou falando de gente do mundo não, estou falando de gente dentro da igreja. As pessoas já não confiam mais. Ah, pastor, mas é porque é tanta decepção, meu irmão. Você pode se decepcionar com os homens, mas com Deus você nunca vai se decepcionar. Se você decepcionou é porque você não conheceu o Deus vivo e verdadeiro ainda. Porque no mundo a gente passa por aflições. Lázaro estava morto há 4 dias, então Marta vai à frente. Marta era irmã de Lázaro. Marta é aquela mesma irmã que ficou incomodada porque Maria estava aos pés de Jesus. Lembra da história? E aí Jesus virou para ela e falou assim: Marta, estás tão afadigada, mas uma coisa só é necessária. E a tua irmã escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, que é ficar aos meus pés. E isso não vai ser tirado dela. Então Marta vai à frente e diz: esta aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Marta então vai à frente e começa a dizer: Senhor, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui nós vemos algumas diferenças que o Espírito de Deus quer falar conosco. Porque Marta, ela correu até Jesus, ela estava angustiada, porque na angústia a gente fica desesperado. Algumas vezes a gente se desespera, mas Maria já tinha uma certa intimidade com Jesus, então ela ficou mais tranquila. Sabe, querido, nas adversidades a gente não pode se afligir, mesmo que a gente realmente se aflinja. A situação já era, vamos dizer assim, de morte. 4 dias. Mas Marta, ela teve fé, porque ela falou assim: se eu correr até Jesus, Ele tem poder. Por isso que eu lembrei da irmã do Carmo. Ela correu, veio aqui pedir oração.
E Deus ouve, meu irmão, por quê? Porque Jesus, ele se move por fé. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar milagres no meio dos seus em Nazaré, sabe por quê? Porque eles falavam assim: mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Mas esse aí não é aquele menininho que outro dia estava por aí? Por causa da incredulidade do povo, ele não pôde. Jesus, irmãos, o Rei dos Reis, não pôde operar milagres em Nazaré. E aí ele lançou uma palavra que está escrito lá assim: olha, todo profeta tem honra. Ele diz isso. Todo profeta tem honra, mas ele só não tem honra na casa dele. Por quê? Porque falta fé. Às vezes nós, não entendemos essas coisas. Deus deixou chaves extraordinárias. E a maior chave que move o mundo inteiro, que Jesus disse, é a fé. Quando Jesus virou para aquela figueira e disse, e procurou o fruto daquela figueira, e não achando figueira, o que ele falou para a figueira? Nunca mais você vai dar nada. Amaldiçoa a figueira. É o único versículo da Bíblia que você vê Jesus amaldiçoar alguma coisa. E ele amaldiçoou aquela figueira. E quando os discípulos voltaram e viram que ela tinha secado, e eles ficaram assim, perplexos com aquilo. Vocês estão admirados com isso tudo? Mas se você crer e tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, monte, se lance ao mar, e eles vão ter que se lançar ao mar. Então Jesus está dizendo para nós, e nos dando o código, que sem fé nós não conseguimos nada. Tudo que eu tenho e sou foi por meio da fé. Todas as conquistas, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, já passei, tem passado muitas lutas. Muitas, a gente passa luta demais. Como diz o outro, se a gente contar a história debaixo de um pé de amora, até o burro chora. E eu não sou pastor nem crente de ficar contando lamúria, não. A gente passa por luta. Se a gente está aqui em pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. E os nossos olhos estão nele. Porque se os meus olhos não estivessem em Cristo, eu não estaria aqui. Então por que eu tenho falado isso, irmãos? Porque nós precisamos entender que Cristo, Deus, Ele se move por nossa fé. Pastor André estava ministrando aqui sobre Ana. Que tremenda palavra de Ana. Ela era humilhada de ano em ano. Não tinha filhos. Era estéril. Sua concorrente Penina a humilhava. Ela não podia ter filhos. Na época que Ana não podia ter filhos, era a pior coisa, era uma maldição. E ela então vem, recebe a palavra do sacerdote, porque ele disse, vai e faz conforme, e que Deus conceda aquilo que está no teu coração. E a Bíblia diz que no mesmo instante Ana mudou o seu semblante. Ela não comia, passou a comer. Ela veio, trouxe o seu sacrifício, lançou aos pés do sacerdote. O sacerdote libera uma palavra profética na vida dela, e ela já mudou o seu semblante. E quando eles voltam naquela viagem, a Bíblia diz que Eucana conhece a Ana, e ela dá à luz um filho depois de 1 ano, e colocou o nome dele de Samuel. E Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia. Mas ela prometeu, Senhor, se o Senhor me abençoar com um varão, ele vai ser teu. Tem maior sacrifício que você dar seu próprio filho, irmão? É tanto que o próprio Deus deu o seu próprio filho. Isso vale mais do que dinheiro, querido. Quem teria coragem de dar o filho? Como disse a pastora André aqui, com 4 anos de idade, levar ele e deixar ele lá, ser criado. É uma coisa, é um sacrifício fora do normal. Fora das nossas, fora das nossas limitações. Mas o Senhor, a Bíblia diz que Deus então abriu a madre de Ana, e ela teve mais 5 filhos. Porque é assim que funciona com Deus, irmão.
Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Marta então vai à frente. E ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, olha que palavra tremenda, Marta tinha fé, era crente. Tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela falou: Jesus, teu irmão vai ressurgir. E ela achou o seguinte: não vai ter mais jeito. Porque ela achou o seguinte, ela tinha visto Jesus falar várias vezes sobre a ressurreição dos mortos, que no último dia Deus ia ressuscitar. Então ela achou que ia ser no último dia, né? Que todos nós vamos ressuscitar, amém? Se a gente não for arrebatado, a gente morrer, a gente vai ressuscitar, é o que a Bíblia diz. Então Marta achava que era sobre isso que Jesus estava falando. E eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, versículo 24. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Olha, Marta, você não está entendendo. Eu falei que vai ressurgir no último dia, mas você não está entendendo quem está falando com você. Está aqui quem tem poder de trazer ele agora. Eu sou, é presente a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Então ele está falando aqui de fé, ele está falando de ressurreição, e ele está falando de vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é segundo, versículo 26, todo que vive e crê em mim, não morrerá. Ele está falando da segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte da pessoa que vai para o inferno. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, ela falou o seguinte: eu aprendi a lição que o Senhor deu no outro dia. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. Porque ela andou com Jesus, foi ensinada. Tendo dito isso, então ela se retirou e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Qual foi o momento que Jesus mandou chamar Maria? Você vê Jesus chamar Maria aqui? Por que ela falou com Jesus, com Maria, que Jesus chamava ela? Porque ela falou assim: ela tem mais intimidade com ele. Ela vai conseguir. Eu sou meio largada, mas Maria tem mais intimidade. Sabe quando você está passando aperto, você procura aquele irmão, aquele pastor, aquela irmã de oração? É isso. É assim. Porque você sabe que aquela pessoa tem mais intimidade com Deus, tem mais experiências com Deus. E não é errado você procurar ajuda. O problema é que hoje existe uma inversão. As pessoas procuram ajuda de crente, mas não de pessoa que tem intimidade com Deus, não. Elas procuram muitas coisas, menos a presença de Deus. Ou de pessoas que verdadeiramente, ou quando procura, vão enganadas. Falsos profetas, falsas profecias. Por quê? Porque elas vão atrás de profetas que falam só aquilo que encanta seus ouvidos. E no reino de Deus não é assim, querido. E para encurtar, a Bíblia diz que Maria vai até... Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe, olha a adoradora, é diferente. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés. Mas o interessante é que aqui não é a primeira vez que ela se lança aos pés dele. Lembra lá daquela Maria que colocou o nardo puro nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos? Suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos, está aqui. Então, ali, quando Maria derramou aquelas lágrimas, enxugou com seus cabelos e o adorou, criou-se um altar, um memorial diante do Senhor, nas tuas lágrimas, na tua adoração. Quando você se prostra, nos momentos bons, maus, você cria um memorial diante de Deus.
que Deus vai lembrar. Está registrado as lágrimas que desceram, a tua fé. Então quando Maria repete aquilo ali e se lança aos pés, veio na hora, porque o memorial vem diante de Deus. Ela tinha crédito com Deus. E ela disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se. Então, meu irmão, quando o adorador se lança aos pés, meu irmão, Deus começa a se mover. A Bíblia diz que Jesus começou a agitar-se e a comover-se em espírito. A oração de um adorador, meu irmão, ela incomoda Deus. Deus se apressa para realizar. Porque Marta já tinha falado, ele disse: não, tem calma. Mas quando Maria vai, ele se incomoda. Qual que era a diferença? O memorial que existia antes. Então, meu irmão, você pode até estar passando por um momento bom, mas crie memoriais diante do Senhor, de adoração. E eu falo que não é só na igreja não, querido. Eu falo isso aqui todos os dias. Tenha intimidade com Deus no teu dia a dia. As madrugadas, madrugadas, quantas madrugadas, quantas lágrimas. Isso nos sustenta, isso nos renova, isso nos fortalece, mesmo sem força alguma, mesmo sem esperança ou expectativa alguma humana, porque, como diz a palavra de Deus, nós não nos guiamos por vistas, por aquilo que os nossos olhos veem, mas nós nos guiamos por fé. Fé no Filho de Deus. A Bíblia diz então que ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Onde então sepultaste? Cadê o problema? Onde está o problema? Vamos até lá. E aí a Bíblia diz que Jesus chorou. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Jesus, ele se compadece dos problemas e das dificuldades de um verdadeiro adorador. Maria tinha intimidade com Jesus. Então quando ela se comove, se lança aos pés de Jesus, aquilo mexeu com Jesus. O problema é que nós, a maioria de nós, boa parte da igreja não tem intimidade com Jesus. Por quê? Porque nós estamos somente, na maioria das vezes, à procura das coisas dessa vida. E isso nos tira o foco. O nosso foco é Cristo. Se o seu foco não for Jesus, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser onde você estiver. Se o teu foco não for Jesus, meu irmão, está tudo errado. O meu trabalho, o que eu sou, a minha vida, o meu foco é Cristo. Então minha família precisa de glorificar Cristo, a Deus. O meu trabalho, ele precisa de glorificar a Deus. Quem eu sou, os meus amigos precisam olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Compreende? Esse é o meu foco diário, de exercer o ministério que o Senhor colocou na minha vida, sendo sal e luz para este mundo. Ah, pastor, mas ninguém consegue. Consegue. O problema é que nós vivemos um tempo de um evangelho raso, superficial. Ninguém é crente suficiente, ou uma grande minoria é só crente raso. Sabe a visão de Ezequiel? Que a Bíblia diz que quando ele andou, e aí dava água nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, depois não dava mais pé. A maioria dos crentes não está nem molhando os pés nas águas. E o Senhor nos chamou para profundidade. O Senhor nos chamou para coisas grandiosas, profundas. Coisas grandiosas, profundas. O Senhor quer revelar ao seu povo, mas não há quem busque, diz a palavra do Senhor. Então nessa noite eu quero dizer para você, querido, foque em Cristo como Maria focou.
Na adversidade ela lançou os seus pés. Então a Bíblia diz que Jesus, agitando-se novamente, versículo 38, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Deus dá uma ordem para você hoje: tira a pedra. Essa pedra pode simbolizar, meu irmão, muitas coisas que têm impedido a ressurreição de Lázaro. Jesus só ressuscitou a Lázaro depois que a pedra foi movida. Primeiro, meu irmão, é você tirar a pedra da incredulidade. Tira a pedra da incredulidade da sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus, esqueci o capítulo. De sorte que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, e que ele é galardoador dos que o buscam. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quem busca, meu irmão, tem presente, tem recompensa, tem graça. Então busque com fé, que você vai ver a glória de Deus. Então ele diz: tirai a pedra. Qual tem sido o impedimento da tua vida que tem impedido Jesus de ressuscitar uma área da tua vida? Sabe o que mais me aflige como pastor? Deixa eu falar para você. É ver crente frio. É ver crente não sendo crente. Isso mais me aflige minha alma. Você não tem noção. O que mais aflige a minha alma é ver crente não tendo atitude de crente de verdade. Eu como pastor, o que mais dói, porque você pensa assim: meu Deus, será que eu estou em vão? As pregações, as palavras, as orações. O apóstolo Paulo vai, se você pegar as 13 cartas do apóstolo Paulo, você vai ver Paulo falando isso várias vezes. Olha, será que eu perdi tempo com esse povo? Em outras palavras, será que eu tenho chorado e clamado em vão? O que mais aflige um coração de um verdadeiro pastor é quando os crentes não são crentes de verdade. É que as atitudes não condizem com aquilo que ele diz que é. E nós estamos vivendo um evangelho nos dias de hoje. Então eu trago aqui, querido, para que você possa compreender. Jesus nos chama para experiências extraordinárias. Mas eu preciso ser crente. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que agir com fé. Olha, irmãos, se eu fosse olhar as lutas, não vou falar nem dos 14, quase 15 anos aqui não. Dos últimos 6 meses, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Se eu fosse olhar as dificuldades humanas que se levantaram contra a minha vida e contra esse ministério nos últimos 6 meses, eu não estaria aqui. Mas quem me sustenta é o Senhor. Se eu só estou de pé, porque Ele tem sido o meu sustento. E eu falo para você, se você quer se manter de pé, a Bíblia diz que nos últimos dias, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Meu irmão, as coisas estão só funilando. Não adianta não vai melhorar para crente não, irmão. A gente vai ter brisas. E eu creio no avivamento. A gente não pode, porque a Bíblia diz o quê? Tem um decreto da parte de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Tem um decreto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a vossa terra. Então tem um decreto de Deus dizendo: se o meu povo se humilhar, então as coisas vão melhorar. E eu tenho me humilhado diante de Deus. Eu tenho jejuado. Eu tenho buscado ao Senhor nas madrugadas. E eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Porque os dias são maus, irmãos. Eu tenho falado assim, ó, eu queria pregar tantas outras coisas aqui, fazer um sermão bonitinho, falar de, 7 promessas para você crescer e tal.
E o foco tem que ser a presença em tudo na tua vida, o teu negócio, a tua família. Se você focar Jesus, meu irmão, vai crescer, vai expandir, vai frutificar, mas o seu foco tem que ser Jesus e o reino dele aqui nessa terra, a obra dele. E aí eu vejo muitos crentes indiferentes à voz do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam duas vezes: será que eu vou na igreja hoje? Não vou não, vou ficar em casa. Eu sei que todo mundo tem compromisso, trabalha, cansa, tem hora que a gente fica cansado mesmo. Mas na hora do churrasco é difícil alguém negar, né? Para ir para o churrasquinho. Se for 0800, então, se tiver aquela picanha gordurenta, né, Bruno? Aí você fala assim: deixa o cansaço de lado um pouquinho, você vai. Não é errado, irmãos, você se divertir, você ter uma vida social, né? O errado é você colocar isso em cima de Deus, não buscar Deus em primeiro lugar, ou titubear quando você não deveria nem passar pela sua cabeça isso. Não, hoje eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um alimento lá me esperando, eu tenho uma palavra. E aí, irmãos, para terminar, porque o horário já... Respondeu-lhe então Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Porque quando ele disse, então ordenou Jesus: tirai a pedra, então disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha você vê a diferença. Maria vai aos pés de Jesus. Marta fala assim: não mexe com isso não, senhor. Mas que fé é essa? O homem mandou tirar a pedra, gente. Você vai pensar, Marta: não, senhor, vai feder. Eu já não te disse, Marta? Ô crente, vira crente. Eu não já te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto em volta de um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. É isso que Deus quer fazer na vida dos irmãos: desatar, ressuscitar, desatar e deixar você livre. Nós estamos aqui como instrumento de Deus. Para quê? Trazer você a vida de Deus, a vida espiritual, ativar você, ser vivo espiritualmente. E quando você estiver vivo, aquilo que te amarra precisa sair. É a libertação. Aquilo que te impede de andar livremente, porque a Bíblia diz que Jesus diz: tirai, desatai ele. Então nessa noite, meu irmão, o Senhor dá uma ordem: desatai a sua vida. Aquela pedra que você já tirou, agora não pode impedir você de viver. Mas existem muitas ataduras na nossa vida que impedem a gente de se locomover, impede a gente de ser bênção, impede a gente de exercer o ministério, impede a gente de fazer aquilo que Jesus mandou. Irmãos, quantas necessidades na igreja, necessidades humanas, porque não tem pessoas para trabalhar, não tem pessoas para fazer as coisas. É um sacrifício. Não tem pessoas para ser coluna na igreja, de sustento. E o povo deixa tudo para depois e não faz. Por quê? Porque está atado, está amarrado. Aquilo que te amarra, meu irmão, nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. As ataduras que impedem você de fazer a obra de Deus. Feche os teus olhos. Você nasceu para ser bênção nas mãos do Senhor. É nessa hora que você diz: aleluias, louvado seja Deus, eu creio. Você tem que aprender a receber palavra de profeta, irmão.
Porque se você honrar a unção que está nesse ministério, na minha vida, meu irmão, você vai prosperar nessa unção. Se você tiver fé, você vai prosperar nessa unção. Agora, se você não tiver fé nas palavras que saem, aí fica difícil. Você tem que crer. Jesus não pôde operar, que dirá eu. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem dado sinais aqui neste lugar. Uma pessoa lá na Argentina, quantos mil quilômetros? Mais de 5.000 quilômetros. Lá em Mendonça, na Argentina. Precisou uma menina lá na Argentina ser curada. Na época da pandemia, várias pessoas de fora foram tiradas, estavam desenganadas. Nós orávamos aqui na live. No Maranhão, se não me falha a memória, tinha um irmão que mandava os links lá, uns 3 que estavam entubados. Estava para morrer, foi tirado. Não morreu. Que eu lembre, né? Nós oramos aqui, o homem estava cego, não sei quantos dias, os médicos tinham desenganado, não teve uma trombose. Voltou a enxergar. Mas por que o de fora tem e o de dentro às vezes não tem? Me explica isso. Porque falta fé. A gente tem que ter fé, irmão. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. O mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro está aqui. O Espírito de Deus vivo está aqui. E eu, em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus e toma posse dessa palavra que eu vou lançar agora, esse decreto sobre a sua vida. Um decreto sacerdotal. Todas as ligaduras que tem amarrado a sua vida, que tem impedido você de frutificar, você de evangelizar, você que é evangelista, você que tem um chamado para ser coluna de sustento dessa casa, porque tem chamado para tudo, irmão. Tudo aquilo que está amarrando a sua vida, de ser profeta, de ser um pastor, um apóstolo, um ministro de Deus, um levita na casa do Senhor, um diácono, um servo de Deus vivo, tudo aquilo que tem amarrado a tua vida, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, que sejam arrancadas as ligaduras da sua vida nessa noite, e você possa andar livremente na presença de Deus, frutificando, sendo cheio da presença de Deus, e que você não seja um crente raso, um crente superficial, um crente frio ou morno, mas que seja um crente cheio do fogo do Espírito Santo. Quebra, Senhor, as amarras da impiedade. Quebra, Senhor, o espírito de escassez que reina na mente das pessoas. Deus, todo espírito de miséria, de ruína, todo espírito, ó Deus, que não procede do Senhor, que amarra muitas vezes a igreja, a vida das pessoas, nós ordenamos que parta em retirada agora, e manifesta a tua glória, Senhor. Assim como o Senhor manifestou a tua glória lá em Mendonça, na Argentina, tirando aquela criança que estava praticamente morta, sem movimento algum, o Espírito de Deus entrou na vida daquela criança, gerando vida, aleluias. Gera vida neste lugar, Senhor, e que teus filhos possam produzir frutos dignos de arrependimento, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro, abençoo cada vida e cada irmão que tem nos assistido em casa, pela internet. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplaude bem forte Jesus e dá glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto. Eu queria agradecer a presença de cada um dos irmãos, irmãs presentes, os irmãos que nos assistem em casa também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Amém? Que Deus possa dar uma semana de bênção, de paz. Não esqueçam de estar sempre orando pela igreja,
Muitos irmãos não estão aqui porque falaram que estão viajando. Mas não se esqueçam de orar pela igreja, orar pelo ministério, irmãos. Tire um tempo do seu dia. Toda oração é muito bem-vinda. Toda oração. Esteja nos ajudando em oração, porque nós somos carentes da oração da igreja, dos irmãos. Nos ajude para orar pelo ministério, orar para que Deus possa romper com as cadeias, com as dificuldades que nós temos, muitas dificuldades, muitas necessidades, e que os irmãos possam realmente, nos ajudar para a glória de Deus Pai. Levante suas mãos para os céus. Eu queria agradecer a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Nós, Pai, hoje eu estou encerrando, Deus, um período de 21 dias de consagração. Eu quero entregar aqui no altar do Senhor. Tu sabes das nossas lutas, Pai. Tu sabes das nossas dificuldades. E nós temos orado incessantemente, consagrado e santificado incessantemente as nossas vidas, em prol do Teu reino neste lugar. E eu quero entregar, meu Deus, mais uma vez, mais um voto, que esse ano é o terceiro voto nosso, de 21 dias, para cumprir o propósito pela qual o Senhor nos chamou neste lugar. Todas as barreiras, todos os levantes do diabo, sejam, meu Deus, lançados por terra. Todo principado que se levantou para destruir, para fechar esse ministério nos últimos meses, meu Deus, vem envergonhar o diabo, Pai. Vem envergonhar Satanás, meu Deus. Na autoridade do nome mais poderoso do universo, nós repreendemos todo o mal. Todo principado e potestade que atua nas regiões celestiais, nós ordenamos que partam em retirada e nunca mais voltem. Que os anjos do Senhor venham e façam cumprir cada palavra, cada profecia, meu Deus, e traz à existência as promessas. São tantas promessas, tantas promessas. Levanta pessoas, levanta obreiros, levanta, meu Deus, ministros, levanta, meu Deus, evangelistas, levanta, Deus, empresários que têm um coração na obra aqui neste lugar, Pai, que vão sustentar não só esse lugar, mas também através das vidas deles, missionários que estão no campo, que nós ajudamos, vão ser sustentados também, vidas vão ser restauradas, pessoas vão ser alcançadas, e prospera o Teu povo, ó Deus, de uma forma sobrenatural. Nós oramos, meu Deus, e entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana de bênção, de paz, que a Tua presença seja real, Pai. Nos direcione, nos dê direção ministerial, nos dê sabedoria, nos dê discernimento de espírito, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar em nossas vidas, Pai. Nós oramos e abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus possa reinar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz, que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus.